O uso do corpo para a glória de Deus. Hoje vamos falar do que está no livro ou na carta de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12, sobre o uso do corpo para a glória de Deus. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever aqui no canal e assistir nossos outros vídeos que a gente produz, certo? Então vamos falar um pouco sobre esse tema que o apóstolo Paulo escreveu. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12: Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Paulo aqui está falando sobre a libertinagem, que muita gente fala que pode fazer tudo o que quer, porque o corpo é da pessoa. Porém, o corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. A pessoa tem liberdade para fazer tudo o que quer, porém, ela vai sempre ser escravizada e dominada pelo pecado que pratica. No versículo 14 ele diz, pelo seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Ele está falando referente ao dia da ressurreição, da segunda vinda de Jesus Cristo à terra, quando os mortos serão ressuscitados e transformados do corpo corrupto para o corpo incorrupto, sem a presença do pecado. Aí no versículo 15 ele diz, será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ele seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ele está falando aqui da relação da fornicação, do sexo sem compromisso ou do sexo pago, em que a pessoa com o corpo, que é o templo do Espírito Santo, se une a uma pessoa que está se prostituindo, que na hora da relação sexual ambos se tornam uma só carne. Ele diz no versículo 16, ou será que vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As escrituras sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Isso ele está se referindo ao ato sexual. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com ele. E Paulo aqui adverte, ele dá uma lição, fujam da imoralidade sexual, que no caso é toda a prática sexual fora do padrão que Deus ensinou. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, porém a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês? Ele foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, porém a Deus, pois ele o comprou e pagou o preço. Portanto, usem o corpo para a glória dele. Então isso é uma advertência principalmente para os dias atuais de hoje, que muitos praticam pecados relacionados ao corpo, principalmente de princípios sexuais, pois muitos acabam quebrando e tendo aquele velho argumento de que não está fazendo mal a ninguém, ainda que peque contra seu próprio corpo, como alguém no caso que vende fotos de nudez para outras pessoas ou que trabalha prostituindo o corpo, como atrizes de filmes pornográficos adultos, ou que trabalha em plataforma de OnlyFans, que também tem aquela questão que não estou fazendo mal a ninguém, não estou matando nem roubando, estou apenas ganhando meu dinheiro de maneira honesta. Pode até ser na questão honesta, por não estar roubando ou prejudicando a vida de alguém diretamente, porém tem sempre aquela questão que eu já pautei aqui sobre pecados sociais e civis que vão fazer com que você seja preso ou cumpra algum tipo de punição, uma prisão na cadeia, porém há outros pecados, há outros males que não são de acordo social e civil, que não está prejudicando ninguém, a pessoa não vai ser presa devido a isso. E são muitos pecados ou alguns pecados na área sexual, como uma pessoa que pratica prostituição, paga ou não, essa pessoa não está prejudicando alguém, exceto quando é casado e tem o ato do adultério, está prejudicando seu cônjuge. Mas se é solteiro e vive com um e com o outro na prostituição gratuita ou até mesmo na condição capital paga, essa pessoa acaba prejudicando a si mesma, o próprio corpo, pela falta da valorização própria. Acaba não tendo dignidade nenhuma na questão moral, pois acaba vendendo o corpo e desrespeitando o corpo pela questão do capital, do dinheiro que poderia fazer
e exercer algum outro trabalho numa questão mais honesta, numa questão mais civil e social do que o mercado negro da sexualidade ou da prostituição, que acaba desrespeitando o próprio corpo, o que é pecado por estar fazendo mal a uma pessoa, que essa pessoa é você mesma. A pessoa que pratica ou exerce atividades sexuais lícita ou ilícita acaba prejudicando a si mesmo ou indiretamente outras pessoas que estão viciadas em problemas com pornografia, ou a pessoa que é da área da prostituição e fica com a pessoa casada. A pessoa indiretamente está prejudicando o cônjuge da outra pessoa, ainda que seja para ganhar dinheiro, acaba desrespeitando o próprio corpo. Então não vai pagar alguma punição, ser preso por essa questão de pecado na área moral, pois o que vai levar a ser preso é a questão da área civil e social, que há erros e pecados na área civil e social que a gente pratica perante a sociedade, porém há pecados também no âmbito da moralidade, que não tem punição, boa parte deles, mas tem aquela questão da degradação moral, que é essa que é a Bíblia, e Paulo adverte aqui sobre a imoralidade sexual e a fornicação, todo o sexo sem compromisso e de maneira livre. E por isso que a Bíblia, ela condena o sexo antes do casamento, ela chama de fornicação, que é o sexo sem compromisso, onde a pessoa não tem compromisso conjugal, econômico, compromisso geográfico, não mora embaixo do mesmo teto, não tem aquela responsabilidade um com o outro em dividir as emoções, as dificuldades, é apenas um sexo casual para alimentar o prazer, em que os dois se unem e se tornam uma só carne. Veja o quão sério e responsável isso é. Por isso que a Bíblia sempre adverte essa questão do sexo sem compromisso, que a pessoa faz com um e com outra, vive numa vida de prostituição durante a época de solteiro e depois ela pode até encontrar um dos seus parceiros na vida de casado, que também vai causar a questão do constrangimento. E por isso a Bíblia ela acaba advertindo contra essa questão da fornicação, ela bate forte na tecla da imoralidade. Pois o cristianismo bate firme na tecla da moralidade e ensina desde sempre os bons princípios e costumes que, se fossem colocados em prática, nos levaria para bem longe deste mundo caído e pervertido que se encontra hoje. Então, amados irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo. Esse foi um tema para você refletir sobre a questão da imoralidade sexual, da fornicação e de alguns pecados na área sexual que muitos acabam praticando e usam o argumento de que não estão fazendo mal a ninguém, que eles só associam pecados de fazer mal ao próximo como alguma coisa como punição, algum pecado na área civil social, que no caso é aqueles pecados bem padrões que a gente classifica para determinar que uma pessoa é boa ou má, como matar, roubar ou algum ato de terrorismo. Porém, esses pecados da área sexual, a gente vê uma pessoa como uma pessoa boa, a pessoa pode até ser uma pessoa boa, mas a pessoa está em pecado. Então a questão não é ser bom ou mal, mas a questão que a Bíblia enfatiza é ser pecador. E todo pecador precisa do arrependimento de Jesus Cristo. E esse pecado na área sexual acaba fazendo mal também, direto ou indiretamente, para outra pessoa, para o cônjuge ou para uma pessoa casada e também para si mesmo, que quem peca contra si mesmo, contra o próprio corpo, faz mal para o próprio corpo, que você é uma pessoa também. Se você faz mal para você, está fazendo mal para uma pessoa, que é você. Então, espero que fique bem claro essa questão sobre pecados, que não é fazer mal para o outro, mas é fazer mal para si mesmo, para o seu próprio corpo, que é o pecado da imoralidade sexual, que Paulo disse: quem peca com a imoralidade sexual, peca contra si mesmo. Então, fica aqui essa reflexão para você, certo? Então terminamos o vídeo por aqui, chegamos ao final. Você que gosta aqui do canal, curte, comenta e compartilha aqui o nosso vídeo, certo? E deixa aqui seus comentários para a gente poder interagir com a graça do Senhor, ok? Então terminamos aqui o vídeo, até o próximo encontro. Fui!